Boa noite a todos. Com muita alegria que nós estamos fazendo mais uma live hoje com o nosso amigo Edson Montemor e nosso amigo Paulo Henrique Bueno, lá de Carmo do Rio Claro. Edson Montemor é presidente do Centro Espírita Verdade e Luz de Rio Claro. Está aqui compartilhando conosco essa vibração boa. Para iniciarmos, fazer uma oração. Guerra e violência ameaçam o mundo, mas em ti, ó Deus, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Confiamos em ti e sem temores faremos nossa parte a fim de que haja paz no mundo para todas as criaturas. Abençoa, Senhor, os dirigentes de todas as nações, especialmente a do nosso país, que sob sua proteção governe com amor e justiça em favor do seu povo. Pode colocar. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Edson. Tudo tranquilo? Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Paulo. Como vão? Graças a Deus, tudo bem. E agora mais feliz com vocês aqui, nossos amigos e companheiro de doutrina. Estamos aí agora iniciando a nossa live. Fiquem à vontade. Paulo Henrique, Edson, que Deus abençoe. Muito obrigado. E aí, Paulo? Tudo bem? Boa noite, meu amigo Edson. Se me permite, gostaria de fazer algumas considerações aos amigos de Pirassununga, de onde eu tenho mais acesso ao Centro Espírita e aos companheiros todos que nos veem nesse momento. Edson é um companheiro nosso de doutrina. Eu conheço lá de Rio Claro, onde a gente sempre se encontra no movimento espírita, nas nossas reuniões públicas, e hoje eu tive a honra de partilhar a tribuna com ele, esse grande amigo, estudioso da doutrina espírita, que muito tem feito pela doutrina dos espíritos. E hoje aqui estamos, o Edson vai conduzir aí a palestra, e eu aqui, junto com ele, para, se for o caso, opinar em alguma coisa que for solicitado. Fique à vontade, Edson, apresente-se ou dê a sua primeira palavra enquanto nós lhe desejamos as boas-vindas. Paulo, eu queria agradecer o Reinaldo, agradecer a você, a todo mundo aí de Pirassununga que carinhosamente nos fez esse convite. É sempre uma alegria partilharmos daquilo que temos conquistado, muito pouco, por sinal, mas que esse pouco que conquistamos da doutrina, do Evangelho de Jesus, é muito bom partilhar, né? E aqui estamos nós, eu tenho a honra de estar com você, um amigo querido, você já foi algumas vezes na nossa casa aqui em Rio Claro, no Verdade e Luz. Aliás, me ocorreu o seguinte, viu, Paulo? Nós estamos nos encontrando não na metade do caminho, muito mais perto, Pirassununga fica muito mais perto de Rio Claro do que Carmo do Rio Claro, né? Tenho a impressão que é porque você é um espírito menos materializado, chega mais rápido nesse encontro. Você transita por esses quase 200 quilômetros, enquanto eu ando só uns 70. E aí nós nos encontramos em Pirassununga. Hoje nós vamos falar, né, mas não é que eu vou fazer a palestra e você vai ser convidado, não. Nós vamos conversar juntos aqui sobre um tema, né, a fé e basicamente sobre a fé, não é? E eu queria saber se você gostaria de começar por alguma abordagem especial, o que a gente... Vamos começar por onde, Paulo? Bem, Edson, interessante falarmos sobre fé, porque como quase... Creio que uma grande parte dos vocábulos do nosso idioma não são bem compreendidos na sua
raiz etimológica. Certo. E quando falamos de fé, nós mesmos nos confundimos a respeito do que seja a fé. Porque esta confusão ou pequenos equívocos se fazem desde que, quando da tradução da Septuaginta, da Bíblia grega para a Vulgata latina, por ordem do Papa Dámaso I, no século IV, Jerônimo, ao tentar traduzir o verbo pistis, que em grego significa sintonia, estar ligado, quando trouxe o verbo pistis para o latim, era fides, que era um substantivo. Então, Jerônimo optou pelo verbo credere, acreditar. E daí, então, surgiram os pequenos equívocos e nós não sabemos até que ponto a fé é crença, até que ponto fé é sintonia e onde a fé se torna uma fidelidade ao Criador. Baseado nisso, nós podemos tratar do tema desta fé que nos transforma e esta fé que nos transporta. Muito bem. Uma grande aula, né, da história, da etimologia, que é tão importante, porque, pensa, se tem algumas situações que a gente tem dificuldade de interpretar, né, se a gente já vem com essa questão, porque a fé, o credere aí, né, o credere, eu acredito que muitos de nós, por muito tempo, acreditamos na fé muito mais como crença. E ela só como crença, ela não é completa. Até porque ela é muito mais do que isso. Como você bem disse, né, tem essa questão da fidelidade, da comunhão. E eu acho que esse é um complemento. Acho que a gente podia, por exemplo, trazer, né, no Consolador, o que Emmanuel fala da fé. O que é ter fé? É guardar no coração a luminosa certeza em Deus, né? Ele ultrapassa o âmbito da crença religiosa e faz o coração repousar numa energia constante da realização divina da personalidade. São as palavras do Emmanuel. Então, conseguir alcançar a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas eu sei. Porque quando você crê, você diz, eu creio, e amanhã pode deixar de crer, pode deixar de acreditar. Mas quando você sabe não é porque você aprendeu, você sabe porque você sentiu. No Evangelho também diz lá que fé é um sentimento. Fé não é... Claro que existe a fé raciocinada, mas eu acho que o maior qualitativo aí da fé é a questão de senti-la, não de compreendê-la. Nós vamos raciocinar, isso é muito bom, vamos colocar a fé crença no raciocínio, mas a fé sentimento é no sentimento. É assim que é a minha interpretação da fé, pelo menos, né? Então, essa fé como fortaleza, eu diria que as tribulações são os testemunhos de fé, que todos nós deveremos passar. Todos, nós pegamos a história dos cristãos de todos os tempos, os grandes exemplos de fidelidade ao trabalho do Cristo, os grandes exemplos de fé. Existe aquele testemunho onde nós vamos ser colocados à prova se realmente a temos ou não. Não é isso? Exatamente, meu amigo. E quando a gente analisa assim, a fé, de onde provém a fé? Existe uma frase atribuída a Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, muito bela, que ele diz que nós devemos acreditar para entender. Mas é necessário entender para continuar acreditando.
Por isso, quando nós tratamos da palavra fé, e lembrando também de Emmanuel, que diz que a fé não nasce miraculosamente no coração dos homens, nós temos que pensar que este sentimento, como você expôs, é algo que tem que ser trabalhado. Porque se nós trazemos no nosso coração este sentimento inato de acreditar em alguma coisa, como que eu acredito no Deus, uma força superior, ou naquele Deus que eu acreditava, o Deus que se temia, né? Temor a Deus, até um processo que vai se solidificando, que nós vamos compreendendo que Deus é amor. Mas só essa compreensão, Edson, não é suficiente. Nós precisamos sentir. E para sentir, é necessário o raciocínio, porque a fé cega, ela se manifesta primeiramente. A fé cega. E ela, quando ela não ultrapassa os limites, ela é benéfica. Mas chega num ponto que você precisa começar a raciocinar, tanto que nós temos a célebre frase de Louis Pasteur, o grande cientista francês, que diz que um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima dele. Esta ciência, muita que qualifica Pasteur, é justamente a fé. Esse sentimento, como disse, você citou Emmanuel, na questão 354 do livro Consolador, fé é a certeza inabalável em Deus e ultrapassa os limites de todas as crenças, de todas as religiões. Então, é isso que nós estamos buscando, porque assim, eu tenho fé em Deus. Que fé? Você acredita ou você está em sintonia com Ele? Eu tenho fé em Jesus. Você acredita ou está em sintonia? Porque eu acredito que existe. Eu acredito. Mas eu estou em sintonia? Aí não cabe ao outro responder. Da mesma forma que não cabe a mim dizer quem está ou não em sintonia com este ou aquele ser. É a nós. É uma resposta muito íntima, que fala muito baixinho no nosso coração. Estou ou não. Paulo, e aí vamos pensar na seguinte situação. Se eu creio e não estou em sintonia, eu ainda creio com bastante titubeio, né? Eu não creio o suficiente, porque, vamos lá, se eu tenho a crença em Deus e em todos os seus mandamentos, se eu acredito piamente nas leis divinas, então, consequentemente, sabendo que caminhando por elas eu vou ficar bem, e se eu transgredir, se eu sair dessas leis, eu vou me machucar, e eu continuo saindo dessas leis, é porque eu ainda não estou convicto do que eu sei. Ou eu sei, mas não gostaria de saber. E aí, voltando a Santo Agostinho, né? Quando ele ainda estava lá, não tinha aderido totalmente a Cristo, e ele fica nessa, ele fala assim, eu não lembro das palavras exatas, mas o pensamento ele adorava o mundo da terra, o mundo terreno, das paixões, mas ele já amava Deus, amava o Cristo. E ele falava assim, eu sei que o meu caminho é com o Senhor, mas aqui está tão bom, deixa eu ficar um pouco mais. Quer dizer, ele ainda estava no processo do aprendizado, da fé mais consolidada, da mesma forma que o próprio Pedro. O Pedro acho que é um bom exemplo disso. Pedro que caminha por 3 anos com Cristo na Terra, muito próximo, enxergando todos aqueles ensinamentos de perto, ele nega Cristo 3 vezes, lá no finalzinho do convívio. Ele que conviveu com a paz e o amor por esses 3 anos, desembainha a espada para cortar lá a orelha do soldado. E então ele tinha fé, ele acreditava, ele sabia o que era certo, mas ele ainda era titubeante. Com a ascensão de Cristo, consolida a fé em Pedro. E mais lá na frente, né, na porta de Formosa, quando o coxo vem pedir para ele, para João,
uma esmola ou alguma coisa, ele diz, ouro e prata não tenho, mas o que te dou, o que tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Quer dizer, lá ele já demonstrou que ele já estava com a fé mais completa. Então, essa fé realmente, ela tem que ser construída. Você disse, né, que Emmanuel, acho que é na lição do Vinha de Luz, que ele diz logo no comecinho, que a fé não como que é? Você falou a frase, repete aí pra gente. Não nasce miraculosamente no coração dos homens. Não nasce miraculosamente no coração dos homens, mas a semente é plantada no coração, na consciência de todos os homens. E aí a gente tem que regar, a gente tem que cuidar, e aí a gente vai se fortalecendo na fé. Então, eu acho que esse é o grande recado para os nossos ouvintes, para que, olha, vamos nesse momento de turbulência social, que tem muitas pessoas que estão sofrendo com mortes, com isso, com aquilo outro. Olha, se você se fortalecer na fé, você vai passar por todos esses momentos de uma forma muito mais leve, mais em paz, né? E aí a gente traz uma outra lição de Paulo na carta a Timóteo, quando ele fala sobre o inverno, que também Emmanuel vai discorrer a respeito disso. Venha antes do inverno. Claro que ele está falando para o Timóteo, materialmente falando, é melhor viajar antes do inverno por causa das intempéries. Mas aquele sentido espiritual que tem em todas as lições dos evangelhos, ele está nos dizendo, olha, se fortaleça enquanto tem verão, enquanto tem primavera, guarde seus suprimentos nesse período, porque o inverno vai chegar para todos nós. Todos nós teremos as nossas tempestades, que vamos passar por elas, que são os nossos testemunhos de fé. Então, se nós trabalhamos no verão e na primavera, nos fortalecemos para transpassar pelo inverno. Perfeitamente. O que acontece, Edson, o que a gente vê a respeito da fé, que realmente é a base da ascensão espiritual do ser, é a fé. Mas, como ela não nasce miraculosamente, a semente vem de Deus, obviamente. Vem a semente, está ali. Mas ela deve ser regada, cultivada por nós. Nós vemos, como você referia a Pedro, lá no cenáculo, na última ceia, quando Pedro diz, Senhor, eu irei contigo aonde tu fores. E Jesus se volta para ele docemente, muito emocionado pela condição do momento que precedia ali, algumas horas, todo o flagelo da crucificação. Ele diz, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te tombar como tombam as ramas do trigo. Mas eu pedirei ao Pai que aumente a tua fé. Veja, ele não ia pedir a Deus para dar fé para Pedro, que aumente a tua fé. Porque em verdade eu te digo, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então eu pedirei ao Pai que aumente a fé. Esse processo está ali muito bonito no Sermão do Cenáculo. E para nós? Onde que isso se encaixa? Porque tudo do Evangelho está dirigido a nós. O exemplo está ali. Onde se encaixa? Não precisa pedir a Deus para te dar fé que não dará. É um processo de todo dia, de reflexão, de não se distrair com as coisas do mundo. A tentação bate à nossa porta a todo instante. Mas nós devemos estar conscientes da nossa responsabilidade. É esse o processo de fomentar a fé em nós. Porque eu trago a semente, o germe está no meu coração, mas eu tenho que cuidar, eu não posso me distrair. Nós nos distraímos e nestes instantes de distração, nós nos perdemos. Os nossos equívocos nos levam para caminhos tortuosos e neles, o retorno é muito doloroso. Por isso que aqueles que já têm algum conhecimento do Evangelho devem se prender a ele, com muita atenção,
Lembrando que Agostinho de Hipona disse agora o Espírito, fazei o que eu fazia. Passar em revista todos os atos de todo dia, isso vai além da crença que hoje temos, eu acredito. Esta revista diária das nossas atitudes nos leva a uma condição de nos sintonizar com aqueles espíritos que têm os mesmos objetivos nossos. E o nosso sentimento, palavra sua, esse nosso sentimento se potencializa e nos fortalece. Olha o fortalecimento pela fé. É o nosso desejo, é a nossa vontade que vai remodelar a nossa crença, estruturando a fé, que nesse instante passa a ser a fé raciocinada. Muito bem. Vamos trazer também para cá, é sempre Paulo e Emmanuel, né? A gente fala muito de Cristo, Paulo e Emmanuel, é difícil sair disso, né? Eles são grandes astros que irradiam a luz daquele astro maior que é o Sol nosso, né? O Paulo, na sua primeira epístola aos Romanos, é uma epístola que fala exatamente da fé. Ele é aquela que ele discute sobre a graça, a fé, né? Porque o justo será salvo pela fé. E ele foi muito mal interpretado, porque ele dizia que as obras não são tão importantes quanto a fé. Não são as obras de caridade que a gente possa vir a fazer, ou as próprias obras internas que a gente precisa fazer. Né? Mas ele estava dizendo sobre, exatamente, fazer a obra interna como? Pela fé, pela fidelidade aos ensinamentos de Cristo. Então, o justo viverá pela fé. Porque, vamos lembrar que e Tiago discutia bastante isso com ele, muitos entendiam que a gente precisava rigorosamente cumprir as leis, que as obras eram as obras da lei. Da lei qual? Da lei de Deus? Não, da lei mosaica, né? Com todo aquele culto exterior, da religiosidade exterior. Então, todo o farisaísmo. Então, essas obras do farisaísmo, elas não são importantes. Importante é se manter na fé, na fidelidade ao trabalho divino. E quando você disse que a gente tem que ficar focado, desperto, para que a gente não escorregue nos descaminhos, nos chamamentos da vida, eu costumo dizer assim, que nós somos que nem pirilampos, que somos sentindo-nos atraídos pelas luzes de Las Vegas. As luzes de Las Vegas aqui representando, então, aquilo que Paulo chamaria de todas as nossas paixões e concupiscências. Então, nós enquanto espíritos encarnados, vivendo o mundo dos sentidos, os sentidos nos entorpecendo, muitas vezes, as potências espirituais, se não estivermos despertos, nós nos deixamos seduzir pelas obras da terra, pelas paixões da terra, e nos esquecemos de viver no caminho, na verdade, e na vida, né? Mas se nos despertamos, se andamos despertos com Cristo, então nós estamos aumentando a nossa fé. Porque, vamos lá, eu tenho uma opção amanhã, eu posso me levantar e me divertir, e me distrair, ou ficar deitado mais tempo para curtir um pouco de preguiça, afinal, né, ninguém é de ferro, a gente pode fazer tudo isso. Ou pode despertar ainda mais cedo e levar um café da manhã para o homem de rua, levar um cobertor, levar uma palavra e começar a trabalhar. Quando você começa a trabalhar na seara do mestre, você está aumentando a fé. Porque você vai se fortalecendo, você vai vendo que aquilo te traz coisas boas. Você vai se sentindo cada vez melhor. Aí você vai fazendo cada vez mais. Então você vai aumentando a sua fé e fidelidade e, consequentemente, interpretando melhor esse conjunto de situações que se nos apresenta. E com a fé raciocinada, você também aumenta a sua fé crença. A fé mental, a fé raciocinada.
Então, nós temos o sentimento de estar fazendo a coisa certa e a compreensão intelectual no mesmo sentido. Acho que seria por aí. Sim. É interessante, Edson, você recordou um fato, uma citação de Paulo, que deixa em dúvidas muitos dos nossos acólitos, dos nossos crentes, aqueles que creem. Quando diz assim, que nós somos salvos, né, pela graça ou pela fé e não pelas obras. Isso traz uma dúvida muito grande para aqueles que estão presos à letra. Primeiramente, na questão da salvação, o que é salvar-se? Ir para o céu e não salvar-se para o inferno? Com relação a esta ideia, a gente sempre tem feito aí um paralelo que a salvação, ela é o resultado do exercício pleno da caridade. Então, se num determinado momento da tua vida você consegue ser benevolente, indulgente e perdoar, você se sente na condição que está salvo. O que é salvo? É um bem-estar pleno. Mas acontece que nós oscilamos. E, de vez em quando, vem aquela pequena ira, e então nós vamos para o fogo do inferno imediatamente. E dali saímos. E nós vamos oscilando entre a salvação e esta angústia de se perder. Sempre retornando. Aí o que acontece? Que muitos dos nossos irmãos evangélicos, os protestantes, afirmam peremptoriamente que Paulo disse, nem eles falam Paulo, nos Romanos está escrito que somos salvos pela graça e não pela fé. Isso deixa os espíritas um tanto quanto sem jeito, porque, meu Deus, nós falamos que as nossas obras que levamos, será que Paulo se equivocou? Não. Paulo não se equivocou. Porque quando se fala de graça e obra, porque nós podemos muito bem fazer várias atividades filantrópicas, construir abrigos, promover refeições as mais diversas, mas o coração endurecido nos deixa no mesmo ponto que nos encontramos. Então não devemos fazer a obra do bem? Claro que sim. Porque o bem que você faz, segundo Emmanuel, é o seu advogado em todo tempo e em todo lugar. Nós teremos ali, então, naquelas pessoas a quem acolhemos, a quem socorremos, teremos advogados para a nossa vida. Teremos aqueles que falarão em nosso nome e nos apoiarão mais adiante. Mas a questão da salvação, da paz, é justamente a graça, o carisma, a conexão com Deus. Porque eu posso muito bem fazer o bem sem estar em estado de graça. Mas estando em estado de graça, eu apenas e tão somente farei o bem. Por isso que a ideia de Paulo é muito mais abrangente e muito bela e radiante. O que é a graça de Deus, senão o grande Wi-Fi por onde a gente pode nos conectar com o universo, né? Então, assim, com tudo e com todos. A graça de Deus é como se fosse o Wi-Fi. A senha para que a gente acesse isso é a caridade, é o amor. Então, quando nós nos conectamos por isso, nós estamos na graça de Deus. Nós entramos nesse mundo divino. Nós entramos nós estamos construindo o nosso reino interior, né, dos céus. E quando a gente fala de fé e graça e obra, né, porque ele fala de graça e obra, mas ele fala de fé também, né, inclusive para os romanos é pela fé que o justo viverá. Aí depois ele vai discorrendo sobre a salvação pela fé. E eu acho que está tudo muito conectado. Você não consegue estar em sintonia com o divino se não for fiel aos ensinamentos do divino.
E você não consegue ser fiel aos ensinamentos do divino sem conhecê-lo. Então você crê, você acredita, você conhece, você primeiro crê no crença. Aí você vai buscar a informação. Aí você crê também com a fé raciocinada. E fazendo tudo isso com a fidelidade que você caminha, aí você faz salvo. E quando você fala de salvo fora da caridade não há salvação, que é, aliás, o lema do Espiritismo, para mim, vem uma imagem muito, muito clara. A gente é salvo de quê? De si mesmo. Do ego. Né? De si mesmo não, de uma parte que a gente acredita sermos nós. Então, quando estamos no ego, vivendo pelo ego, e não, assim, não tem necessariamente conotação negativa no ego. O ego é a nossa persona, é a máscara que estamos vivenciando aqui, vivenciando a Terra hoje. Então, o meu ego hoje é o Edson, o seu ego é o Paulo. E é por isso que nós somos reconhecidos, por enquanto. Só que nós nos identificamos tanto a eles, ao Edson e ao Paulo, que nos esquecemos que essa é só uma das nossas aparências, a forma que nós estamos transitando ora no mundo, mas que nós somos muito mais que isso. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos espíritos imortais, com outros egos do passado que estão lá, que nós somos uma multidão de pessoas em nós. Tem uma passagem que nós temos uma multidão de testemunhas dos espíritos que nos observam, mas também nós somos uma multidão de personalidades já vividas. Que Joana de Ângeles, ela nos ensina sobre a individuação, que a iluminação, a salvação, é quando nós conseguimos compor esse todo e que o ego pare de viver por ele, mas viva pelo eu, pelo self, pelo espírito imortal que somos. Então, quando fora da caridade não há salvação, porque quando a gente faz a verdadeira caridade, a gente esquece de si, a gente pensa no outro, a gente age pelo outro. E aí, a gente se distancia do egoísmo. O que nos faz sofrer é o egoísmo. Consequentemente, para parar de sofrer, tudo aquilo que nos distancia do egoísmo, nós vamos ser salvos. E a caridade é esse grande caminho. Perfeitamente, perfeitamente. O ego é o conjunto de necessidades, é as nossas tantas necessidades. Quanto mais egoísta, mais sofrimento, mais dor. Mas com relação à fé, Edson, nós temos dois fatos ocorridos com Cristo, que nós podemos analisar as duas situações como demonstração de fé cega e fé raciocinada. É interessante analisar, primeiramente, aquela mulher que padecia de um fluxo de sangue. Há 12 anos, ela tinha uma hemorragia ininterrupta. E como nós sabemos que está ali prescrito na lei de Moisés, uma mulher nesta condição, no seu período menstrual, ela era uma mulher impura e não poderia tocar a ninguém. E aquela mulher, com certeza, padecia desse mal em silêncio, porque nem para outras mulheres, seguramente, ela nunca deve ter se queixado. Mas ela foi atraída pelo Rabi, que por ali transitava. E mesmo sabendo que era contra a lei, que ela estava praticando um ato ilícito, ela chega lentamente e toca nas pedras ou na pedra do talit, aquele chale que Jesus usava, que os judeus usam. Ela toca. Olha a fé cega, ela não sabia o que estava acontecendo, ela nem sabia por que fazia. Ela toca e Jesus se volta. Imaginem o rosto de Jesus.
E a inflexão da sua voz ao dizer, quem me tocou? E a mulher, talvez, pensando que seria repreendida, mas imediatamente ela sentiu que estava curada. Pedro diz, Senhor, como saberemos? Nós estamos no meio de uma multidão. Jesus diz, mas uma força, um poder saiu de mim. E ele se depara com a mulher de joelhos. E a mulher lhe diz, eu te toquei, Senhor. Fé cega. A fé raciocinada quando levam um paralítico numa cama para que Jesus o curasse. E o fato é tão interessante no sentido de uma fé raciocinada, porque foi uma coisa programada. Mas como que nós podemos dizer que foi programado? Porque Jesus, quando eles chegam, Jesus diz assim, aliás, Mateus diz, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Mais uma vez aqui a gente chama atenção para aqueles, acredito que não os espíritas, ainda pensem que Jesus vai perdoar pecado de alguém que cometeu um equívoco em outro lugar, em outro tempo. Ele não disse eu te perdoo. Ele disse os teus pecados te são perdoados, tem de bom ânimo. Por que ele disse isso? Porque ele percebeu a dimensão da fé deles. Deles quem? Do paralítico e de todos que estavam envolvidos com ele, porque imagina uma pessoa paralítica, amada. Ele necessitava do cuidado de familiares, necessitava do alimento que era muito escasso, alguém tinha que trabalhar por 2 para poder alimentá-lo, alguém teria que limpá-lo na cama. Então todas essas pessoas sabiam já sabiam, eles não acreditavam que Jesus poderia fazer alguma coisa. E Jesus, então, tendo a sua capacidade de ver além da realidade presente, pôde compreender, ou soube que toda expiação decorrente de faltas pregressas haviam chegado ao fim. E disse, tem de bom ânimo, olha, encha-te de vida, os teus pecados te são perdoados. Mas o detalhe que eu, mais uma vez, relembro e reafirmo, é que o evangelista diz, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Ele pôde ver a fé que então estava sendo trabalhada, a fé vivida, a fé vivenciada. Olha, Paulo, para trazer agora para a reflexão dos nossos ouvintes, né? Porque, no fim das contas, os conhecimentos que nós temos do Evangelho, que a gente vai buscar, e são todos importantíssimos, interpretá-los, mas principalmente vivenciá-los, né? Mas e para aquele que ainda está tateando mais ou menos no escuro, né? O que a gente poderia falar? E aí, uma das coisas que eu achei interessante trazer aqui para a nossa reflexão é também no Consolador, na questão 245, né? Se é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provações na Terra por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? Olha que pergunta. Se a gente já sabe que vai ter dor, seria bom a gente ter o hábito da prece? A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como um alimento indispensável que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria
na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Então, quando estamos, o que é a prece a não ser a conexão com o Criador, né? com as esferas superiores? Então, quando criamos o hábito da prece, nós estamos, de certa forma, nos preparando para o inverno, aquela outra lição do Paulo. Quando cultivamos o hábito da prece e somos sinceros, então, quando nós vamos falar, perdoa, Pai, assim como perdoei, né? Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. E aí, consequentemente, no dia seguinte, ou naquele dia, nós, lembrando que fizemos aquela prece, sintonizados que ainda estamos com a prece, se estamos sintonizados, né? Porque não pode ser uma prece só verbal, nós vamos trabalhando também esse perdão. Quando nós falamos para que nos dê o pão, que é o pão espiritual, mas também o pão material, e conseguimos, lembrando disso, que nós estamos pedindo para o Pai, e temos 2 pães na nossa mesa, ou temos um conhecimento de ou dar um sorriso, ou um abraço, ou um agasalho para alguém, nós estamos nos preparando para esse inverno. Então, o que a gente poderia falar para nós mesmos, primeiramente, e para aqueles que nos ouvem? Eu dei esse exemplo na última conversa que eu tive, sexta-feira, segunda é hoje, né? Que é, por exemplo, Paulo, olha, tem um novo capítulo no Evangelho aqui, fala que se a gente atravessar o Canal da Mancha a nado, a gente vai ser salvo, não é nem pela fé nem pela graça, é nadando, atravessando o Canal da Mancha, né? Claro que é uma brincadeira. O que você faria, Paulo? Se você acreditar fielmente nisso, o que você faria? Segundo eu ouvi você falando semana passada, eu começaria a treinar hoje. Agora. Eu iniciaria eu me alimentaria melhor, com bastante proteína, com bastante carboidrato, faria bastante musculação, cairia na piscina, ficaria nadando 10 horas por dia. Por quê? Porque se eu pular agora no Canal da Mancha, eu vou morrer. E provavelmente você também, né? Ou você é um bom nadador? Não. Então a gente precisa treinar. Não. Nós precisamos treinar. Não adianta ficar assistindo televisão o dia inteiro, para quando chegar a tribulação a gente sair correndo e jogar os joelhos no chão e falar, poxa, agora me dê força. Né? A doutrina ela é libertadora, mas ela nos traz a responsabilidade, que nós temos que fazer a nossa parte. O próprio Cristo disse isso. Vinde a mim, aqueles que sofrem, eu vos aliviarei. Ele não falou, fica aí, continua no sofá sofrendo, que daqui a pouco eu chego. Não é assim que funciona. Então nós temos que ter essa compreensão, que precisamos desde já, enquanto é dia, caminhe enquanto é dia para que a noite não te surpreenda, né? Caminhe enquanto tem luz, para que a noite para que o escuro não te pegue. Desperte, né? Desperta, levanta-te de entre os mortos, que Cristo te libertará. Então, nós precisamos nos despertar em Cristo, acordar em espírito, lembrar quem somos verdadeiramente, assim como Paulo, né? Eu falei do entorpecimento da carne, que é um exemplo maior de entorpecimento do que esse espírito magnânimo, gigante, que foi Paulo de Tarso, que é Paulo. Que ele não foi escolhido ao acaso ali, Cristo estava passando na sinagoga e falou, deixa eu pegar esse doutor da lei. Não, isso já tinha sido combinado, né, na espiritualidade, evidentemente, ele sabia qual era o projeto de vida dele, ele teve que vir com todos aqueles atributos, toda aquela fortaleza, todo aquele conhecimento de doutor da lei, transitando nas 3 culturas, aquilo tudo que sabemos. Mas, por ser isso muito forte para a carne, eram muitos atributos de carne também, ele se entorpeceu um pouquinho, tanto que perseguiu os cristãos. Mas aí vem Cristo e o acorda. E quando acorda, o que ele faz? Ele desperta totalmente. É como se ele tivesse tomado um banho, está dormindo lá debaixo da coberta, tomou um banho de água, uma ducha gelada, e já quis correr para o trabalho. Mas ainda ele é alertado, não, fica 3 anos no deserto, tira um pouco desse homem velho ainda, acalma seu coração, se conecta, se reconecte com o alto, para você poder ser mais produtivo no seu trabalho. Então, acho que é isso que nós temos que fazer. Acho que nós, não sei quanto tempo nós temos ainda, Paulo, pelo jeito aqui já temos 45 minutos de conversa.
Eu não sei quais são as normas da casa aí, mas eu diria que, assim, exortaria os nossos irmãos que estão nos ouvindo, e a nós mesmos, cada vez que a gente fala isso, primeiramente, eu falo para mim, porque eu estou mais perto, meus ouvidos estão aqui, mas vamos ficar despertos, vamos fazer a nossa parte, não vamos esmorecer, não vamos nos entorpecer com as paixões e concupiscências, falando as palavras de Paulo. Vamos nos levantar, vamos ficar despertos, lembrar que somos espíritos imortais e trabalhar para isso, trabalhar no reino de Deus aqui na Terra. Aliás, somos co-criadores. Então, cada um de nós tem a sua parcela de trabalho aqui na criação. A parcela de trabalho não é ficar falando mal dos governantes ou reclamando da vida, dos patrões, dos empregados ou coisa parecida. A nossa parcela na sociedade é distribuir um pouco da luz que recebemos, quer seja essa luz intelectual, sentimento, agasalho, alimento físico, mas partilhemos todos os nossos bens, né? Tem outra passagem também que diz que e aquele que é instruído na palavra, partilhe todos os seus bens com quem o instruiu. Quem que o instruiu, senão o próprio Deus, nas suas várias manifestações? Então a gente tem que partilhar todos os nossos bens com todos os nossos irmãos. Que bens? Meu terreno comprado ali é meu bem? Não, isso. Propriedade minha aqui na Terra não tem nenhuma, nós somos usufrutuários de tudo isso. Os meus bens são aquelas conquistas morais que eu tive, ou as conquistas intelectuais. Aí a gente distribui esses bens com aqueles que nos instruíram. Vamos lá, Paulo. Sim, e outra questão, sabe, muito pertinente para o atual momento, nós temos visto, acho que todas as pessoas têm visto, o quanto existe um pânico encarnado aí no coração de muitas pessoas com relação à pandemia. E, mais uma vez, nós nos voltamos ao Cristo. Nas suas palavras que tem para nós o endereço certo para a nossa vida. Naquele momento que ele no barco, atravessando o lago de Genezaré, ele é adormecido e começa a ventar, e ele continua dormindo, e os seus apóstolos o despertam. E ele fala uma frase que deveríamos nós, autodenominados cristãos, relembrar a todo instante. Ele disse a eles, num tom de reprimenda, por que temeis, homens de pequena fé? Por que temeis? Quais são os nossos temores? Está com medo de morrer na pandemia? Se você não morrer na pandemia, você vai morrer de outra coisa? Que dia? Não sei. Pode ser agora, ou amanhã, ou daqui 10 anos, ou daqui não sei quantos anos. Qual que é o medo? Qual que é esse drama? Qual que é esse desespero? É interessante a gente ver pessoas até que têm um grande conhecimento do Evangelho, da doutrina espírita, desta sequência de reencarnações, com medo de um fato que é natural, e nós estamos convivendo com ele. Por que temeis? Por que temeis? Já nos disseram que o exército do Cristo é composto por soldados destemidos. O medo salienta e explicita a nossa pequena fé. Porque muitas vezes nós falamos desta grandiosidade do Evangelho, do que a doutrina espírita nos oferece, das mensagens belas do Emmanuel, mas lá no fundo do nosso coração estamos ainda aquele homem velho que Paulo de Tarso também demonstra e se refere e apresenta a nós. Naquela questão que chega o centurião e fala para Jesus. O centurião era um romano, não tinha nada com lei de Moisés, não conhecia nada. Diz, Senhor, meu servo padece de dores. Jesus diz, eu irei vê-lo. Eu não sou digno que entreis na minha casa. Digam a palavra e o meu servo se curará.
Aí Jesus também diz uma coisa que me deixa pensativo, sabe, Edson? Ele diz assim, primeiro, o evangelista diz que ele se maravilhou com as palavras do centurião e disse aos seus apóstolos, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Agora, imagine só, as nossas palavras não farão de nós pessoas melhores. Os nossos sentimentos e as nossas atitudes é que irão transformar a nossa vida. E quando nós tratamos desse tema fé, o tempo, nós ainda temos 10 minutos, Edson, dá para a gente conversar que bom. Bastante. E nós temos lá naquela carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, uma afirmação do bondoso apóstolo que é um tema para meditarmos, não nessa noite, mas a vida inteira. Ele diz assim, por isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar à vossa fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o autodomínio. Ao autodomínio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, o amor fraterno. E ao amor fraterno, a caridade. Veja, quando nós vemos a relação das leis divinas ou leis naturais, nós vemos lá que a lei do amor, justiça e caridade é a lei que é o corolário de todas as leis divinas. A caridade, ela se sobrepõe a tudo. Então, veja que ele diz assim, a caridade, ela vai estar ela vai estar sustentada pelo amor fraterno, que se sustenta na piedade. A piedade se sustenta na perseverança. Olha, na perseverança. A perseverança, atenção, isso eu faço trazer para mim. A perseverança se sustenta no autodomínio. O autodomínio se sustenta no conhecimento. O conhecimento se sustenta na virtude. E a virtude se sustenta na fé. Então, para que possamos trilhar esse caminho das bem-aventuranças, é necessário, então, cultivarmos a fé, que não nasce miraculosamente no coração dos homens. Cultivar aquela semente que aqui foi depositada. E a partir de então, juntar a esta fé a virtude. O que é a virtude? A virtude é a prática do bem. Em que sentido? Em todos os sentidos. Junte a essa fé a virtude, porque uma fé sem obras, meu amigo, ela é um tanto quanto deficiente. Junte nessa virtude no conhecimento, junte o conhecimento à virtude. No conhecimento, o autodomínio. No autodomínio, a perseverança. Na perseverança, junte agora, veja, numa condição bem superior, a piedade. Junte à piedade o amor fraterno. E a partir de então, você vivenciará a caridade. E se você vivenciar a caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão, tudo se ajeita, tudo se acerta. Muito bem. A fé, no capítulo 19, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente o título é A Fé Transporta Montanhas. E a fé religiosa, a condição da fé inabalável, lá chega num determinado trecho, lá os Espíritos nos dizem que em certas pessoas a fé parece de alguma sorte inata, como se fosse uma centelha para desenvolvê-la. E aqui que se dá isso, né? E os Espíritos explicam isso. É que já são conquistas do passado. Ela já foi cultivada, regada anteriormente. Então agora
ela está fácil. Bastou uma centelha, acendeu e ela está lá exuberante. Mas voltando, temos que trabalhar do jeito que você falou, para que não tenhamos a fé inoperante que nos traz para a figueira seca, né? Que é aquilo que deveria dar os frutos, mas não está dando. Então ela vai ter que ser seca, vai ser jogada fora. Então, eu acho que é isso. A gente tem que falar bastante, mas mais do que isso, como você mesmo falou, sentir e agir. Nós somos oradores, né? Você e eu falamos a respeito do Evangelho. E podemos, surpreendentemente, no nosso desencarne, chegar lá e perceber que, como o irmão Jacó, não é? O irmão Jacó, estar absolutamente sem a luz, né? Porque falamos muito, mas aí a questão da obra é interior. Nós temos que estar atentos a essa caridade, fora da caridade não há salvação, mas muito atentos se essa caridade nós não estamos fazendo para que a nossa... E assim, de novo, são questão de graduações, né? Então, num primeiro momento, egoístas que somos, nós não fazemos nem caridade para ninguém. Não quero saber de nada, quero ficar na piscina, sombra e água fresca. Num segundo momento, a gente quer um pouquinho mais de vanglórias aqui na Terra, então nós começamos a fazer para que os outros nos vejam. Num terceiro momento, nós já não nos importamos com que os outros não nos vejam. Mas ainda é importante que façamos, para nós nos vermos e nos sentirmos bonzinhos. Então a nossa mão direita está vendo o que a esquerda fez. Só quando ela deixa de ver é que é a verdadeira caridade que está aí fora da salvação, né? Fora dela não há salvação. Então o que é quando a mão esquerda não vê o que a direita fez ou vice-versa? É quando nós já fazemos de uma forma tão natural, eu respiro. Não sei se eu estou respirando, eu estou respirando. Pronto, natural. Eu não vou perceber, olha, respirei 3 vezes enquanto você falava. Não, faz parte do meu cotidiano. Então, quando estamos fazendo essa caridade, fazendo parte do nosso cotidiano, que nós nem percebemos que fazemos, essa sim é a verdadeira caridade. Mas tem uma lição do Emmanuel também, que ele diz que, como que é? O que precede o hábito? Né? O hábito precede a virtude. A força da vontade. Precisamos primeiro ter a força da vontade e o hábito, aí passa a ser virtude. Não sei se estão exatamente com essas palavras, eu não tenho tanta memória, mas mais ou menos o significado é esse. Nós temos que... É que nem academia, né? Nos primeiros dias você vai lá com sofrimento até a academia, começa a fazer exercício, vai doer todos os seus músculos, mas depois você está fazendo sem perceber. Então, nós temos que, num primeiro momento, exercitar muito a vontade, a força da vontade que nos levanta para fazer tal coisa. Mesmo na caridade é assim. A gente começa ainda fazendo uma caridade de vanglória, muitas vezes, depois para que nós percebamos, e aí sim ela vai se tornar um bom hábito. E aí nós já seremos um espírito mais fiel, temos uma fé mais inabalável, e poderemos passar pelas tempestades, porque estamos mais em sintonia com o Cristo. Perfeitamente, Edson. Que alegria poder revê-lo e numa condição tão especial. Eu agradeço imensamente a tua disponibilidade em estar conosco nessa noite. E aos amigos de Pirassununga, o meu grande abraço, aos meus irmãos do Missionário da Luz, o meu abraço cheio de amor e saudade. E te agradeço, Edson, que Deus nos dê a oportunidade de nos encontrarmos outras vezes nesta mesma condição, falando do Cristo e do seu imenso amor. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Eu gostaria de falar minhas últimas palavras, primeiro convidando aos audientes aqui, para que sábado estejam conosco no Verdade e Luz, porque o Paulo estará conosco lá, não é, Paulo? Está de pé o nosso convite, não é? Está aceito? Sim. Sábado agora, então, às 5 horas da tarde, na página do Verdade e Luz aqui de Rio Claro, teremos a honra de receber o Paulo. E finalizando com a seguinte palavra, né? Lá no final também, no capítulo 19, as palavras dessa de Kardec, porque não há
porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, é com esta fé inabalável que Kardec e os espíritos nos trouxeram de uma forma tão lúcida, tão clara, que vamos agradecer ao Reinaldo, agradecer a todos aí de Pirassununga e ao Paulo por essa noite que me trouxe muita alegria também. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite, Edson. Muito obrigado pelas suas palavras, do nosso mestre Paulo Henrique Bueno, né? Muito obrigado. E você sabe, né? Nosso caminho é bastante longo, mas temos que iniciar a caminhada, né? Exato. Sempre temos que começar bem mais cedo, para que a gente possa chegar até ele. Temos que chegar um dia. Paulo, eu só pediria para você agora fizesse a oração final para nós encerrarmos. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, Paulo. E até a próxima. Senhor Jesus, nesse instante em que aqui estamos, sensibilizados pela luz dos nossos mentores espirituais, que nos orientam e nos protegem, nós te agradecemos. Te agradecemos pelas oportunidades maravilhosas que nos são disponibilizadas para compreendermos melhor as luminosas palavras do Santo Evangelho. Que possamos trabalhar conscientemente para aumentar a nossa fé e assim, conectados à videira do divino jardineiro, possamos nós usufruir da seiva redentora que nos balsamiza o coração. Que a paz do Mestre se mantenha em nós, que a sua luz ilumine os nossos caminhos. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite.